aula de hoje, intitulada Alexandre Herculano, a historiografia romântica e as lendas e narrativas, tem como objetivo entender o método historiográfico do Alexandre Herculano, entender a relação entre história e ficção, entender a relação entre história e tradição, esses usos e costumes que são representados nessa obra do Alexandre Herculano de 1851, chamada Lendas e Narrativas, e um estudo detalhado do conto O Bispo Negro. O Bispo Negro poderia ser um conto centrado na personagem do Dom Soleima, do Bispo Negro, que foi nomeado por Dom Afonso Henriques para fazer uma afronta ao bispo Dom Bernardo, que o excomungou pelo fato de que o Dom Afonso Henriques teria mandado a sua mãe para o exílio. Bom, então o que nós temos que entender nessa narrativa? Nós temos que entender que, ao mesmo tempo, a partir de um procedimento chamado ironia romântica, em que o narrador guia o narratário pela mão, é o que alguns críticos chamam, por exemplo, Jacinto do Prado Coelho chama o narrador das novelas do Camilo Castelo Branco como narrador cicerone, uma vez que guiam o leitor e mostram, fazem constantes interrupções na narrativa a uma espécie, o que o Friedman chama de narrador onisciente, intruso. Então, mostra que aquilo está sendo contado por um narrador. Então, nós temos, de acordo com o Oscar Lopes e o Antônio José Saraiva, na sua História da Literatura Portuguesa, as narrativas do Alexandre Herculano, elas apresentam certo esquematismo, em que não há uma integração entre as partes. Por um lado, há uma explicação histórico-social, por outro lado, há cenas de interiores com diálogos e descrições da arquitetura e do mobiliário, por outro, há cenas externas. E então, só que esses elementos eles não são totalmente integrados nas narrativas do Alexandre Herculano. A título de exemplo, para nós examinarmos a estrutura do conto do Bispo Negro, nós vemos, eu dividi em 5 partes. Primeiro, uma explicação histórico-social, que é a situação do monumento histórico. Muitas vezes, o narrador, nos contos e novelas de lendas e narrativas, eles iniciam explicando sobre o monumento. Esse monumento tem uma relação com a história que vai ser contada. Nesse caso, é a Sé Velha de Coimbra, que aparece no início da parte 1. Depois, nós temos as cenas dramáticas de interior, que são dominadas pelo diálogo e pela descrição minuciosa do ambiente arquitetônico e do mobiliário. Como descrições, nós temos o Velho Alcácer, que é o castelo, no meio da parte 2, a crasta da Sé de Coimbra, no início da parte 4, e depois os diálogos, as réplicas, os conflitos, que são marcados pelos diálogos, os conflitos entre o Dom Afonso Henriques com várias outras personagens, com o bispo Dom Bernardo na parte 2, com os cônegos a Sé na parte 4, com o cardeal legado do Papa na parte 6. E nós temos os movimentos desse herói, Dom Afonso Henriques, que aqui é ficcionalizado, com características românticas, nós vamos ver por quê. Ele tem movimentos na nomeação do Bispo Negro na parte 4, ou seja, contra todos os cônegos da Sé, e na sua reação à excomunhão da cidade, feita pelo cardeal, enviado pelo Papa, na parte 7. Temos um clímax numa cena ao ar livre, que é a ameaça ao cardeal do Papa, em lhe cortar a cabeça, na parte 8, e o desenlace com a resolução do Papa permitindo, então, que o Papa apiedado teria se apiedado do cardeal, então retiraria a excomunhão ao Dom Afonso Henriques e à cidade de Coimbra.
a partir de uma voz popular que se inicia por conta-se na parte 8. Então nós temos cada parte com uma explicação histórico-social do monumento, ou com cenas de interiores com grandes descrições da arquitetura e do mobiliário, separadas dos diálogos nas cenas interiores e nas cenas ao ar livre, e esses movimentos deste herói, que eu chamo de herói titânico, a partir do Vítor Manuel Aguiar e Silva, que assim entende os heróis românticos. Na explicação histórico-social, nós vemos um monumento histórico onde vão se passar muitas partes da ação. Então, que é a Sé Velha de Coimbra, de construção românica, portanto anterior ao gótico, que são as chamadas catedrais fortaleza, em que nós temos esse formato quase de um castelo, com pedras extremamente grossas e pouca passagem de luz. Então, o narrador introduz a narrativa com expressão em paralelismo houve tempo. Houve tempo em que, ao mesmo tempo que aparece essa expressão houve tempo, situando um tempo anterior à enunciação, esse narrador faz uma reflexão sobre o seu tempo da enunciação. Essa catedral, hoje abandonada de seus bispos. Em uma outra parte do conto também, quando Dom Afonso sai para correr atrás do cardeal, do Papa, que estava fugindo de Coimbra, o Dom Afonso Henriques pega a espada com uma força que nem dois de hoje conseguiriam. Então, nós vemos nessas narrativas do Alexandre Herculano sempre essa relação especular, ao mesmo tempo o presente da sua enunciação e o passado, aquele tempo desses heróis medievais idealizados. Esse narrador que situa essa catedral e sempre marca o seu discurso por essa ambiguidade, por esse jogo entre o saber e o não saber, essa catedral que teria sido construída por godos ou por sarracenos, esse narrador introduz o monumento e, como narrador cicerone, aí sucedeu que ora ouvireis contar nesse expediente chamado ironia romântica, que é a intervenção do autor na sua narrativa. Com essa explicação histórico-social do monumento, separado do monumento, introduz-se a figura histórica, o herói, que vai ser o herói romântico, que é o Dom Afonso Henriques. Devo dizer-vos que há em Portugal 3 estátuas do Dom Afonso feitas pelo modelo do escultor Soares dos Reis. Uma delas está, como vocês veem nesse slide, em Guimarães, próximo dos passos dos Duques de Bragança. Outra delas está em Vila Nova de Gaia, no Mosteiro da Serra do Pilar, e outra no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Essa representação de Dom Afonso, com a espada na mão, é essa representação pós-romântica, em que o herói é um herói que desafia a todas as ordens, a todas as leis. O que é história e o que é tradição? Na história, quando morre o conde Dom Henrique casado com Dona Tareja, então Dom Afonso Henrique seria o sucessor. Mas Dona Tareja, depois ela se casa com o conde de Trava, que é um conde galego, estão ligados ao reino de Leão, e ela quer anexar o condado portucalense ao reino de Leão. Dom Afonso Henriques, apoiado pela nobreza, acaba por declarar uma guerra contra sua própria mãe, vence o exército
de Leão, na Batalha de São Mamed, e expulsa a mãe do reino. Isso é história, que eu deixei em azul. História, filho condenando ao exílio aquela que o gerou. Só que o que é a lenda? O que é a tradição? Deixei em amarelo, que carrega o quadro nas tintas. A tradição, a desditosa viúva do conde Henrique arrastar grilhões no fundo de um calabouço. Ou seja, o diz que disse da tradição que Dom Afonso Henriques teria prendido a sua mãe numa masmorra. Então, a reflexão que o narrador faz, a história é verdadeira e a tradição é verossímil, ou seja, a tradição ela parece verdadeira. E é o verossímil que importa para quem busca as lendas da pátria. Então, o que nós vemos é essa grande força dramática, segundo a Maria de Fátima Marinho ao estudar o romance histórico tradicional, que não interessa a repetição dos acontecimentos históricos, interessa mais essa força dramática. Por isso, seria muito mais interessante numa representação de uma narrativa histórica, a Dona Tareja presa em grilhões, e não apenas exilada. Então é claro que a tradição carrega nas tintas. Se a história é verdadeira e a tradição é verossímil, e o verossímil é o que interessa para as lendas da pátria, na parte 5 desse conto, aparece uma descrição de um típico baile da corte, da vida cortesã, marcado pelos trovadores que cantam as suas endechas, os arremedilhos, que eram aquelas peças satíricas que debochavam de várias figuras conhecidas, e os cavaleiros. Os assuntos que eles vão tratar são assuntos de conquistas amorosas, de guerra, as mulheres ouvindo as composições trovadorescas. Então, por mais que não se saiba o que realmente aconteceu, mas é aquilo que poderia ter acontecido. A vida na corte era dessa maneira, então criam-se cenários assim no romance histórico. As cenas dramáticas de interior, elas têm uma descrição minuciosa do ambiente, como aparece a descrição no claustro da Sé Velha de Coimbra, quando Dom Afonso Henriques exige que todos os clérigos se reúnam, porque ele quer tratar da destituição do bispo Dom Bernardo, já que o Dom Bernardo queria, cumprindo as ordens do Papa, queria excomungá-lo. Então ele queria, naturalmente, eleger um outro bispo. Nessas cenas dramáticas de interior é que nós vemos os vários conflitos. Muitas vezes, além das descrições como uma das torres do velho Alcácer de Coimbra, grandes campanários ardiam já na sala de armas do Alcácer, arcos de volta de ferradura, tetos de grossa cantaria, feixes de colunas delgadas, corpos de armas que pareciam cavaleiros armados. E temos aí, ao mesmo tempo, de um lado, essa descrição minuciosa da arquitetura e do mobiliário, e do outro, quando Dom Bernardo propõe excomungar Dom Afonso Henriques. E diz: tudo vos devo, Senhor, atalhou o bispo. Salva minha alma, que pertence a Deus, a minha fé, que devo a Cristo, e a minha obediência, que guardarei ao Papa. Dom Bernardo, disse o príncipe, sufocado de cólera, lembrai-vos de que a afronta que se me fizesse nunca ficou sem paga. Então nós temos todos os conflitos nessas cenas de interior. Nós podemos caracterizar, principalmente nessas cenas de interior, e também vamos ver no clímax, que é uma cena externa, uma cena com uma paisagem, nós vemos os traços deste herói individual. Nós não sabemos se o Dom Afonso Henriques disse exatamente tudo isso, mas o que importa é a tradição e não a história. Já nos alerta o narrador no início desse conto. Esse herói romântico, marcado por esse titanismo, nós vamos ver, principalmente alguns trechos que eu selecionei, feito a partir de antíteses. Dei a Coimbra um bispo que me excomunga porque assim o quis o Papa. Por um lado,
e dar-lhe-ei outro que me absolva, porque assim o quero eu. Quis o Papa é um discurso de autoridade. É a igreja mandando nas monarquias recém-centralizadas, recém-egressas do feudalismo. Assim o quero eu. É o eu que se afirma, este eu que está ligado à identidade portuguesa e que afirma que muito sangue mouro foi necessário ser derramado para se constituir a nacionalidade portuguesa. Então não é um poder externo que vai fazer com que ele se curve, que ele obedeça. Esse que vós dizeis, bradou o infante cheio de cólera, esse jamais o será. Tirar-me quis ele o nome de filho de Deus, eu lhe tirarei o nome de seu vigário. Ele quis tirar-me o nome de filho de Deus, eu lhe tirarei o nome do seu vigário. Ou seja, de novo essa contestação a essas leis, a esses limites. Este herói, ele vai além, ele propõe ir além daquilo que estabelece como limite. É o modelo titânico do herói romântico. Num outro trecho, Dom Soleima, repara bem no que te digo. Sou eu que te mando, vás vestir as vestiduras de missa. Escolhe, ou tu subirás os degraus ao altar-mor da sé de Coimbra, ou a cabeça te descerá de cima dos ombros e rolará pelas lajes desse pavimento. Nós temos também a antítese marcada no alto e no baixo. Subirás e descerá. Quando ele escolhe esse bispo negro, que é possível que seja um sarraceno convertido ao cristianismo, que talvez jamais fosse eleito, talvez pela questão racial, nesse contexto medieval, ele escolhe esse Dom Soleima para bispo. E o Dom Soleima disse, não, eu não tenho condições, eu acho melhor não. Quando ele titubeia, o Dom Afonso Henriques, ele faz essa ameaça, ou seja, ou ele reza a missa, ou seja, ele sobe para rezar a missa, ou a cabeça que vai rolar. Então, nós temos também, a partir dessa antítese. Não sei eu se haveria aí cardeal apostólico que me estendesse a mão para eu lá beijar, que pelo cotovelo lá não cortasse fora a minha boa espada. Então, de novo, a ideia de estender a mão para beijar como um dos rituais eclesiásticos, como os eclesiásticos, como os bispos fazem com os leigos, e, ao mesmo tempo, a afirmação desse poder de não se submeter ao poder de Roma, e sim, ao cortar esse braço, representa essa amputação desse poder desse clero de Roma. Nós vemos como momento culminante a parte 7, no clímax, quando o cardeal, a mando do Papa, chega e não obtém do Dom Afonso Henriques a dissolução da nomeação do Dom Soleima, do Bispo Negro, ele sai de manhãzinha e excomunga a cidade. Ao excomungar a cidade, e aparece o galo cantou 3 vezes. 3 vezes o apóstolo Pedro negou Cristo. Então, nós vemos todo o desespero da população excomungada, e o Dom Afonso Henriques sai às pressas com seu cavalo e com a sua espada, e só não corta a cabeça do cardeal porque ele é impedido pelos seus fiéis escudeiros. Então, nós vemos expressões como cintilar do sol, como ápice, e o prazer do tigre no momento em que salta do fojo sobre a preia descuidada. Então, nós vemos este herói marcado pela desmedida, este herói que consegue fazer com que seja levantada a excomunhão, e ao dizer, nessa terra portuguesa conquistada aos mouros ao preço de tanto sangue, faz com que o cardeal volte para Roma, mas os sobrinhos do cardeal ficam, e se em 4 meses não chegarem letras do Papa absolvendo
Portugal, rolariam as cabeças desses sobrinhos. O desenlace aparece principalmente nas vozes populares, a partir da expressão conta-se. Conta-se, todavia, que o Papa levara a mal no princípio o pacto feito pelo legado, mas que por fim tivera dó do pobre velho, que muitas vezes lhe dizia: se tu, Santo Padre, vira sobre ti um cavaleiro tão bravo, ter-te pelo cabeção e a espada nua para te cortar a cabeça, e o seu cavalo tão feroz, arranhar a terra que já te fazia cova para te enterrar, não somente deras as letras, mas também o papado e a cadeira episcopal. Nós vemos neste conto o que o Antônio José Saraiva e o Oscar Lopes comentam a partir da estrutura das narrativas históricas do Alexandre Herculano, marcadas por uma explicação do acontecimento histórico, muitas vezes separadas da descrição dos interiores, e na própria descrição dos interiores, os diálogos que acentuam os conflitos, e a descrição do mobiliário, da arquitetura, as cenas ao ar livre, que são marcadas muitas vezes por tumultos, por conflitos. Então, essa separação, muitas vezes, alguns críticos afirmam que o Alexandre Herculano, o historiador, suplantou o romancista. Mas não podemos esquecer, o Alexandre Herculano, ele tem uma visão cristã, embora ele fosse contra o celibato clerical, como aparece em Eurico o Presbítero. Ele é contra o fato dos padres não poderem terem mulheres e terem filhos. Numa passagem do Eurico Presbítero, o narrador comenta, não nos esqueçamos que é um narrador onisciente intruso e, portanto, faz vários comentários sobre a matéria narrada, o narrador comenta que é realmente uma pena os frades não poderem se casar e perderem as delícias que são as mulheres. Então, os grandes prazeres. É interessante perceber que ele não tem uma postura anticlerical como ocorre na geração de 1870, na geração do realismo, na geração do Antero de Quental, do Eça de Queiroz, do Teófilo Braga, do Ramalho Ortigão. Não, o Alexandre Herculano, ele é cristão, ele tem poemas como a Harpa do Crente, a Cruz Mutilada, mas ele questiona o celibato clerical. Então ele questiona certos elementos da igreja, sem questionar o cristianismo. E nesse conto, como nós vemos, não se problematizam os valores cristãos, mas se problematiza a estrutura de uma igreja autoritária, representada pelo bispo Dom Bernardo, que tem ordens do Papa para excomungar Dom Afonso Henriques, caso ele não liberte a mãe, e também outra personagem que é o cardeal, que representa o Papa e que excomunga a cidade devido à recusa do Dom Afonso Henriques e permitir a volta do Dom Bernardo às suas funções. Então, nós vemos vários movimentos desse herói. Vários movimentos que parecem um herói individual, em que as suas atitudes são marcadas por esse titanismo, pela sua oposição às várias leis e aos vários poderes. Então, por hoje é só.